Muito obrigada, prazer em te conhecer. Você é muito bonito, Felipe. É uma miss tá falando isso, importante. Ai, querida. Não sabia que ele tocava violão. Sim, o Felipe toca violão, flauta e sax. Ó, pessoal, para vocês fazerem perguntas, a Vanessa travou. Para vocês fazerem perguntas, usem o cartão embaixo de interrogação. Deixa eu chamar a Vá. Então, façam as perguntas embaixo. Eu recebi várias perguntas de vocês, mas se vocês tiverem perguntas, ponham logo abaixo, tá? Que daí eu consigo visualizar melhor, porque nos comentários fica muito cheio, tá? Aí coloque no cartãozinho de pergunta. Não tem problema. Desculpe, pessoal, eu descobri que o filme que o meu filho estava vendo estava atrapalhando a conexão e aí a conexão ficou fraca. E aí eu peço desculpas pelo corte, pedi para ele parar um pouquinho de ver o filme. Ele desligou para que a gente possa conversar novamente. A internet às vezes está boa, às vezes está ruim, é difícil. Peço desculpa a todos vocês. Prazer a todos, muito prazer, Débora, por estarmos aqui conversando. Queria muito conhecer a Débora. Você é maravilhosa. Eu sempre vejo a sua sinalização em Libras, também em língua americana de sinais, e acho muito interessante o seu trabalho. Parece que você tem um jeito de sinalizar parecido com o meu, né? E a sua história é parecida com a minha, cuidando de filhos, com a família. Então, fiquei muito curiosa para conversar com vocês. Como é que é a sua história, Débora, de trabalho e também como mãe, a sua experiência como mãe. Eu sou surda, a Débora é ouvinte, é intérprete. Então, é muito bom conhecer dentro da comunidade surda essa igualdade, essa troca, né? O mundo é muito pequeno e é muito importante que nós nos conheçamos, todos nós. Você aí assistindo e a gente por aqui. Muito bom, muito bom, muito bom. Seja bem-vinda. Qualquer coisa que você precisar sair para cuidar do seu filho, não se preocupe, porque nós vamos entender. O tema da live é família, junto com o trabalho. E a nossa vida também, talvez de algumas pessoas que estão assistindo, tá mais... eu não sei se é mais difícil ou se está diferente agora nesse momento do coronavírus. Todos estamos em casa. E aí nós precisamos nos dividir entre filhos, a família, o trabalho. Então tá tudo diferente, né? Então, muitas pessoas mandaram mensagem, perguntas para você. Eu selecionei algumas e a gente vai conversar um pouco para você responder sobre a sua vida, trabalho e família. Primeira pergunta. Você é a surda da família? Sim. Eu sou a única surda na minha família. Mas, e tem um filho ouvindo. Ele é pequeno, mas minha mãe, meu pai, nós, os pais, eu e meu marido, somos surdos. E tudo funciona super bem. Nós não temos nenhuma dificuldade, temos as nossas estratégias adaptadas, temos contato com outras pessoas, nós moramos num apartamento, avisamos ao síndico que precisa se comunicar conosco por mensagem, por WhatsApp, para qualquer coisa que precise. Estão todos acostumados onde nós moramos. Aqui no nosso
interfone, eu escuto, não é? Então, nós não usamos o interfone, nós substituímos pelo WhatsApp. Então, aqui do edifício e também o segurança mandam mensagem e aí eles já conhecem, né? Mandam mensagem para nós e aí falam, olha, avisa o nome, né? Das pessoas que estão ali e às vezes é difícil de escrever. Então nós temos o quê? Que a pessoa mande uma foto. Então o síndico ou também o segurança, eles mandam foto para nós de quem é que está chegando. Nós temos também uma campainha luminosa aqui na nossa casa. Eu quero mostrar, mas a internet ali não fica muito boa, né? Mas para mostrar para vocês que quando toca a campainha, acende a luz, né? Então, existe toda uma tecnologia. Quarto. Quarto. Não. Quarto, não conhecia. Quarto. Diferente. Cama. Regionalismo. Eu bloqueei os comentários para ver melhor a tua sinalização. Isso. Para os surdos atrapalha, o comentário atrapalha, pessoal. Muito bom. Então, alguns ouvintes que estejam assistindo, né, a live, agradeço que está sinalizando, né? Mas vocês têm que aprender Libras, hein? Eu sei que é um momento difícil, de pandemia, ok, mas é importante aprender em Libras. Agradeço a intérprete, o apoio da intérprete. Então, continuando, voltando ao foco, né? O meu filho, quando era pequeno, era bebê, no começo o começo é difícil, né? Como mãe. Ele chorava, eu não sabia muito o que fazer e eu fui ficar com a minha mãe um tempo para eu sentir como é que era a forma de lidar com ele, com o bebê, como é que eu tinha que tratá-lo. Então eu pedia o quê? Que quando ele chorasse, acontecesse alguma coisa, a minha mãe me avisasse para que eu fosse atendê-lo. Eu não queria que a minha mãe cuidasse do meu filho, eu queria cuidar. Então, eu acordava de madrugada, amamentava e fui me acostumando com a dinâmica de ter um bebê em casa. Como é que eu tomava banho e ficava atenta caso ele chorasse. A alimentação, a amamentação, a cólica. Como é que era se o bebê tinha falta de sono, se ele precisava dormir mais. E fui desenvolvendo e aprendendo a linguagem do bebê. Como é que essa linguagem visualmente eu fui aprendendo isso? Porque o bebê não tem uma língua ainda, né, gente? Então eu precisava aprender a linguagem, como é que eu expressava através do choro, né, das expressões faciais. Aí voltei para minha casa e me independizei, né, da minha mãe para esse momento. Né? Claro que fui fazendo trocas, mas fui me desenvolvendo como mãe. E ele tem 2 anos e 3 meses. Uma filha. Não quer mais. Você quer mais? Quer mais filhos. A Vanessa quer mais filhos. Você quer 2. Uhum. Porque como filho único, eu imagino que ter mais pão para brincar seja gostoso para ele. Eu tenho vontade de ter uma menina. Porque agora, né, eu tenho um menino, mas o Deus é que sabe. A minha filha é uma menina. Sofia. Também. Obrigada. O sinal do filho da Vanessa é assim.
Arthur, Arthur. Porque ele pensa sempre que ele é um palhaço. E aí ele tem um jeitinho assim. E o Arthur também. As pessoas acham que é porque ele é engraçado, mas não. A história é que ele sempre gostou muito de mamar. E aí, quando meu pai cuidava dele, ou quando o pai cuidava dele e ele começava a chorar, chorava muito e se acalmava por causa do pranto. E aí, assim, era a história dele no início, foi bem difícil. Então, o meu esposo cuidava dele, passava muito trabalho. Ele não tinha como resolver isso, né? Afinal de contas, a amamentação era só comigo. Então, ele sempre pequenininho queria mamar. E aí, o que acalmava ele era perto do rostinho dele. Então, o pai aproximava o rostinho do filho da bochechinha e ia acalmando ele com esse toque, porque esse toque acalmava o Arthur. Então, o toque na região do rosto, né, do narizinho dele. E aí, esse final passou a ser o final do Arthur. Com 3 meses, ele bem pequenininho, ele já se acostumou com essa proximidade, né? E é impressionante como a cognição foi se desenvolvendo. E ele conseguia identificar e se adaptar às diversas situações. O Arthur é ouvinte. O Arthur é ouvinte. Ele é foda. Ele sabe livros foda. É foda. É filho de pais. Então, o que significa foda? É bom explicar. Os pais são surdos e o filho é ouvinte. Então, o filho, ele vai crescer e ter a percepção do mundo a partir desse sistema onde os pais são ouvintes. Foda. Claro que ele vai falar com o português e com as da comunidade. A identidade dele chama foda. Children of Deaf People. Mais uma pergunta. A sua família sabe Libras? A minha família, sim. E a família do meu marido também. A família dele sabe mais. Por quê? Porque ele tem um irmão que é surdo. Ah, 3. Tá. O irmão do Conrado, do meu marido, o irmão. Ele tem são 3 surdos. 2 meninas e um homem. 2 mulheres. E uma delas é casada com um surdo. Então tem mais surdos na família do Conrado. A mãe do Conrado é ouvinte, sabe Libras. O irmão dele é irmão. São 6, gente. São 6, tá? São 4 surdos e 2 ouvintes. E os 2 ouvintes sabem Libras. E a cunhada também sabe Libras. Então é muito bom, a troca é muito boa, é maravilhoso. Eu sou muito feliz, porque parece que na minha vida, na minha história, sempre fui com a oralização, com a fala. Então, isso tem empecilhos, tem dificuldades, se perde informação, gente, só com a oralidade. E eu me senti uma surda muito sozinha, segregada. Eu estava sempre só.
Quando eu me casei, foi tudo muito diferente. Porque a troca dentro da família com Libras, algo que eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei. Eu nunca vi algo assim, uma troca. Foi muito maravilhoso, muito, muito bom poder estar numa família e me comunicar de forma fácil. Agora, neste momento, né, o Brasil já se desenvolveu muito com a Libras, né? E a visão bilíngue já existe mais no nosso país. Mudou muito, aumentou muito. E isso é muito importante. O bilinguismo na sociedade é muito importante. Pergunta: como você se sente surda, única, dentro de uma família ouvinte? Como você se sente sendo surda numa família ouvinte? Olha, é muita história para contar para vocês. Eu teria que pensar algumas coisas, né? Mas o principal que eu diria é a comunicação, né? A perda de informações numa comunicação falha. Eu percebo que a comunicação ela auxilia nas fases do desenvolvimento, né? Só a escola não adianta, é importante que saiba Libras. Por exemplo, na escola você fica 4 horas. Digamos que você fica 20 horas na família e 4 horas na escola. Então, vejam como é importante a família saiba Libras para se comunicar. Eu sempre chamava as pessoas da minha família, eu falo oralizada, porque quando eu era pequena, eu fui em fono durante muitos anos. Mas limitações acontecem. Por exemplo, a televisão não tinha legenda, não tinha intérprete. Então, como é que eu ia entender a televisão? Personagens com cabelo na frente, com bigode, como é que de costas, como é que você faz a leitura labial disso? Também na minha família, eles sentavam na televisão e eu perguntava o que aconteceu e me passavam um resumo. É bobagem. Depois eu conto. É uma briga. E aí a informação para o surdo no contexto. Isso falta numa família que não sabe Libras. Então é importante porque é o crescimento do conhecimento da cultura. É o desenvolvimento de esquemas mentais, de inputs cognitivos que você faz através da linguagem, da interação social. Tudo isso constrói você enquanto ser humano, enquanto indivíduos. Então, parece que eu sempre estava em defasagem, né? Os ouvintes lá na frente e eu lá atrás, em termos de informação, de comunicação. Então, aí fui me desenvolvendo, fui aumentando o meu conhecimento de Libras numa escola bilíngue, com intérpretes para acessibilidade. Eu lutei muito. Eu sempre fui atrás disso. Fui atrás de pessoas. Nunca cheguei em um lugar e tinha um intérprete pronto me esperando. Não! Eu fui atrás disso para dar acessibilidade de Libras. Foi uma luta muito grande para conseguir acesso, para conseguir intérprete e mostrar que a Libra é importante. As pessoas precisam aprender. Sim. E aos poucos eu ia encontrando pessoas que sabiam um pouco de Libras, que falavam junto com a Libras. Eu não me importava. Não tem problema se você não sabe fazer, sinalizar super bem. O importante é que você consiga e tente trazer a informação através da língua de sinais. Existem estratégias variadas para você se comunicar com o surdo. Ao invés de falar, não dá para se comunicar. Tente
escrever, tente fazer a leitura labial, tente fazer gestos, mímicas. O importante é você se comunicar. O importante é que você viva em comunicação e em comunidade. É verdade. Isso é muito importante. Hoje, o bilinguismo está mais difundido, né? A maioria das pessoas conhecem Libras. Mas, antigamente, na nossa época, né, da minha irmã, da Janaína também, a Libra, a minha irmã é surda, você conhece, né? Conheço a Janaína, já me encontrei com ela, já fui na casa dela, ela é maravilhosa, casada com um ouvinte, o que é muito bom, diferente e é importante, né? O importante é o amor. Filha dela, ouvinte, é ouvinte sim, é coda. Vitória, o sinal dela, Vitória. Sinal Vitória. Então, esse é o mais importante. Amor com comunicação, né? E você pode casar surdo com ouvinte, surdo com surdo. Não importa, né? O importante é se comunicar. É importante isso que a Débora falou sobre o amor, né? Então, o amor consegue diversas coisas, gente. A aceitação, o respeito. Quando vê alguém se aproxima de você, o primeiro ponto é a comunicação, é o apoio, é a interação. É importante você colocar amor em tudo que você faz, né? O amor dentro de casa, o amor no trabalho. O amor próprio, né? Que a Vanessa complementou. Então, não significa que o amor próprio é egoísmo, né? Mas cuide de si, né? Para que você se desenvolva e cresça bem, né? Para você conseguir botar o amor para fora, é preciso que você se ame e se goste, ame a Deus, ame o seu trabalho, ame a sua família, as coisas novas que acontecem, tudo isso é muito importante. E assim você vai conseguir conexões de verdade, de paz, de bem, de amor, de inclusão, né? A inclusão passa a ser algo bonito pelo respeito à diversidade. Por quê? Porque a inclusão é eu ajudo você e você me ajuda. Claro que há dificuldades, há limitações, como em qualquer área. Pode acontecer de no futuro eu sofrer um acidente ou ter uma outra deficiência. Tudo pode acontecer. E o importante é que a gente tenha amor, respeito, compreensão e ajuda um ao outro. Essa troca entre as pessoas é muito importante. Você aprende comigo e eu aprendo com você. Sobre isso que você falou, que foi muito bonito, muitas pessoas são curiosas sobre a sua história como modelo, como Miss. Como você, surda, isso, Miss do né? A Vanessa prefere não falar esses, né? Então, Miss 2008, como sua experiência, porque você surda, num concurso difícil que muitas mulheres sonham em participar. Como é a acessibilidade? Porque é o seu trabalho. Como foi a sua experiência de trabalho? A verdade é que assim, a experiência para entrar no mundo dos ouvintes foi muito difícil. Sempre foram questões separadas. Historicamente havia uma segregação. Assim como
havia uma segregação entre negros e brancos, é uma questão de costume cultural. Isso que a Vanessa quer dizer. Segregação. A segregação das diferenças, né? Do surdo, do ouvinte, você é diferente de mim, eu separo. E aí, essa conta que ela ou a separação. Nunca na história do Brasil houve uma Miss surda. A Vanessa foi a primeira Miss surda. Então, a Vanessa dizendo, eu acredito que Deus me deu essa chance, esse caminho, sorte eu não digo, mas o caminho certo a ser trilhado para chegar lá. Eu estava num momento de trabalho como modelo. Então, antes eu trabalhava como modelo e era um desafio também para mim trabalhar com modelo, com inclusão. A maioria das pessoas não sabe que eu sou surda. As pessoas que me veem trabalhando como modelo não sabem que eu sou surda. E aí pensam, nossa, uma modelo surda. Só vem o quê? A minha beleza e deixam passar qualquer outra coisa. Né? Se um cego viesse e eu perceber que era uma modelo cega ou um cadeirante, isso é visualmente mais visível, mais perceptível, né? Ou uma deficiência intelectual talvez fosse mais perceptível, mas eu sou surda. E muitas pessoas não sabem que eu sou surda e sou modelo, né? Então, a minha mãe me acompanhava no começo, nos trabalhos, nós conversávamos baixo, eu fazia leitura labial, todos achavam que eu era ouvinte. Não C-A-C-A, cachê. Para fazer a seleção. Tá. Então, faziam a seleção, né? Para fazer algum. Acho que é assim, né? Para fazer a seleção do modelo para ele. Uma que trabalhava com estilo e moda, uma estilista com roupas. A outra pessoa avaliando era um diretor de uma empresa, o diretor geral, e depois o produtor. Então, tinham essas 3 pessoas sentadas fazendo a avaliação, a minha avaliação como modelo. E aí eu coloquei biquíni, colocava de roupa, e aí todos eles fazendo a avaliação. Muito bem. Agora vocês podem ir para casa e eu ligo para avisar quem que foi aprovado. Né? E aí todos fizeram o cadastro e foram embora. No outro dia me ligaram, gente, chamando. Nós queremos que ela volte. Nós queremos falar com a Vanessa pelo telefone. E aí a minha mãe atendeu o telefone e percebeu que eles não sabiam que eu era surda e eu estava concorrendo num concurso. E, na verdade, resolvemos não falar. No começo, pelo preconceito que eu poderia passar. E isso não era importante, né? O concurso não era sobre a surdez, né? E muitos momentos da história eu fui excluída por isso. Então, a minha mãe respondeu, pode falar comigo. Depois eu passo a mensagem para a Vanessa, ela está ocupada. Fale comigo. E aí, marcaram as fotos, marcaram o local, marcaram o estúdio onde eu poderia aparecer. E a minha mãe, surpresa, feliz. E aí eu fui com minha mãe, fomos para fazer o trabalho. Tiraram fotos, fizeram maquiagem. E ali depois que perceberam que eu era surda, porque perguntaram se eu estava rouca. E a minha mãe disse, não, ela é surda. E aí, né, a maquiadora falando comigo e eu não respondi. Eu sou surda. E aí a minha mãe disse, não adianta falar com ela de costas, ela é surda. E a maquiadora, gente, levou um choque. Porque nunca se deparou com uma modelo, uma Miss surda. Foi a primeira vez. Aí a minha mãe disse, pois é.
ela tem muita competência, e aí começou a dar um discurso para a maquiadora sobre a competência de um surdo em qualquer área. E a minha mãe tem muito orgulho de mim. Então, aí fizemos as fotos profissionais. E aí todos começaram a perceber que eu era. Nunca falaram. As empresas todas no meu trabalho de modelo nunca me escolheram porque eu era surda. Sempre me escolhiam pela minha beleza ou por combinar com a campanha. Em todo o processo. Todo o processo foi assim. E aí me escolhiam pelas características, pelo corpo, pelo rosto, se eu combinava com a proposta da campanha, e eu fazia as minhas, né, minhas poses, o que eles precisavam, e tudo funcionava bem. E aí eu percebi que eu era bom, como eu ia fazer a campanha, e o preconceito foi sendo quebrado. Mas não foi fácil, gente. Não foi fácil, porque muitas fofocas aconteciam, muita coisa que a gente tem que passar de um fala para o outro. Ela é surda, mas será que ela acredita? Então, esse foi todo um processo, né, para que fosse havendo a aceitação. Mas que naquela época, né, se eu falasse na hora que eu era surda, né, naquela época não existia. A aceitação hoje é muito diferente, né? Eu falava para minha mãe que dependendo da pessoa, dependendo de quem faz a seleção, o preconceito era muito forte. Mas assim, gente, antes, na época que eu comecei a trabalhar, as cabeças eram muito fechadas com relação à inclusão e à acessibilidade. A maioria das pessoas pensavam que surdo não era capaz, que não tinha competência. Então eu tive minhas estratégias. Eu ia dando meu jeito para, como se eu fosse uma lebre. Quando eu via alguma atividade, eu dava o meu jeito para conseguir chegar onde eu queria. Eu não aceitava perder um trabalho. Eu queria trabalhar como modelo e lutei para que numa época de preconceito eu chegasse. Eram muito poucas as informações que existiam sobre surdo, né? Então eu fazia o quê? Apresentava fotos, apresentava um bom comportamento, profissionalismo, tinha uma boa índole, e isso fez com que eu construísse a minha carreira profissional e tivesse muitos trabalhos aceitos. Diversas produtoras, diversas empresas me contrataram, diversas agências queriam trabalhar comigo, muitas lojas começaram a aceitar o meu trabalho. Agora eu já estou lá. Ok. Pensei, continua. Agora estou ok. Então, agora as portas já estão abertas para mim, né? Concordo. Então, eu tive que fazer o quê? Que lutar, que abrir as portas para que me vissem como ser humano, como uma profissional surda, mas que pode fazer tanto quanto um ouvinte. Né? E hoje existem mais modelos surdas, né? Mas no começo da carreira foi um esforço muito grande. Então, como modelo, o meu trabalho ajudou a diminuir o preconceito. E as pessoas foram vendo que eu era surda e fazia um trabalho bom, competente e participativo. Jorliana, coordenador.
o coordenador do Miss Ceará. O coordenador do Miss Ceará que começou a ter interesse na minha participação. Por quê? Pelo meu histórico de trabalho como modelo, né? Pela minha postura. Assim, outdoor. Eu fazia campanhas que iam outdoor nas ruas, em revistas conhecidas, em lojas. Então, o meu trabalho de mídia é todo um histórico. Eu fui de uma hora para outra. Eu trabalhei por muitos anos para chegar a Miss. E aí o coordenador do Miss que observou o meu trabalho. Ele pensou muito antes de me chamar, porque ele pensava, será que é possível uma concorrente surda? Será que ela vai conseguir chegar a um concurso de Miss Brasil? E aí depois ele me contou, né, essas dúvidas que ele tinha, pensaram não me chamar. Até que ele decidiu, vou chamar a Vanessa para participar do concurso de Miss Ceará. E eu ganhei o Miss Ceará. E ele não acreditou, né? Imaginem o caminho, né, que eu trilhei, vencendo barreiras até chegar num concurso de Miss Brasil. Eu pensei que eu não ia ter, porque eram muitas concorrentes. E eu estava me ver de forma negativa, e até mesmo eu pensava eu consigo nesse meu histórico como modelo ir a ser Miss Ceará. Então, uma modelo que se tornou uma Miss, e eu ganhei, gente. Eu ganhei Miss Ceará. E fui concorrer a Miss Brasil. E eu pensei, bom, lá vou eu para Miss Brasil. E aí trabalhei, gente. Trabalhei, me organizei. Eram todas ouvintes e eu era a única concorrente surda. Tudo que eu precisava fazer, o que eu estudei, vocês não têm ideia. Estudei a história do Brasil, eu precisava saber a história do Brasil, e lá fui eu. Eu não tinha ideia do que eu precisava saber. Estudei, me esforcei, por quê? Se eu fosse campeã do Brasil, como é que eu ia representar o Brasil? Eu precisava representar conhecendo a história do Brasil, a geografia. Então, isso era o mais importante, a geografia e a história. E aí fui eu estudar. Eu já tinha esquecido muita coisa por causa da escola. Então, comecei a ler e a estudar, e a intérprete junto comigo, me fazendo perguntas, e me falavam, olha, você tem que saber responder todas as perguntas. E todas as perguntas eu sabia responder. Eu me esforcei e aprendi todas elas para o concurso de Miss Brasil. Tudo que perguntavam, eu precisava saber responder de forma elegante, completa e precisa, porque tudo isso faz pontos para mim. Então, é esforço, é disciplina, é constância para conseguir se chegar onde eu cheguei. Eu fui até o fim. E eu também acredito que eu passei a me perceber e a acreditar em mim, no meu esforço e principalmente na coragem. Coragem de conseguir acreditar que eu podia chegar onde eu quisesse chegar. E eu fui segunda colocada no concurso Miss Brasil, a segunda colocada. E eu fiquei muito feliz pela visibilidade. Teve muita visibilidade e ajudou a comunidade surda de uma forma impressionante. Eu me sinto muito feliz. Mostrar
que a minha língua de sinais, a Libras, mostrar a intérprete. Eu lembro da intérprete. Então, como funciona a diferença do surdo para o ouvinte? A intérprete participando do concurso de Miss junto comigo, tudo isso deu visibilidade. Todo o processo, todas as perguntas, todas as propostas que fizeram para mim durante eu fiquei muito emocionada de poder ajudar a comunidade surda. Fiquei impressionada com a repercussão que isso teve. E também me convidaram muito para fazer palestras, quase 1000 palestras. Vanessa, 1000 palestras naquela época de Miss. Mais de 1000 palestras. 1000 pessoas. Ai, eu fico arrepiada também. Meu Deus. Então, assistindo. Imaginem, gente, eram 1000 pessoas assistindo. E a Vanessa pensava, todos vocês querem me ver. Também, Vanessa, entrevistas, muitas entrevistas na televisão, no jornal, muitas entrevistas para revista, divulgando o meu trabalho à comunidade surda. A família, famílias que eram fechadas e com preconceito com relação ao surdo, quando eu fui campeã, né, Miss Ceará, essa mãe me contando que viu na televisão uma surda, Miss Ceará, eu quero que a minha filha também seja igual a Vanessa. Eu vou apoiar a minha filha, que é surda. Então, surdos que eram guardados em casa, né, como se fossem pássaros presos, porque podem voar, porque não têm para onde ir, porque não sabem voar sozinhos, passaram a ser libertos para voar. Depois que eu cheguei onde eu cheguei. Isso ajudou muitas famílias a mostrar que a liberdade, que o surdo tem competência, que cada um tem a sua história, pode chegar onde quiser. E eu sou muito feliz e digo, vão aonde vocês quiserem. Depois, quando eu fui Miss Ceará por um ano, uma coroa, representando. Eu fiquei em segundo lugar no Brasil. Eu continuei como Miss Ceará, né? Trabalhando durante um ano, responsável, era Miss Ceará por um ano. E parecia que eu era Miss Brasil, de tanto que me chamavam em vários estados. Vários estados. Eu me sentia como uma Miss Brasil, mesmo estando em segundo lugar no concurso Miss Brasil. Então, sempre com a agenda lotada. Né? Miss Ceará, trabalhando durante um ano. E as pessoas pediam muito a minha presença. Então, trabalhei durante muito como Miss Ceará. Primeira vez que eu tive um salário bom, eu consegui comprar um carro, que eu consegui fazer coisas, que o meu trabalho foi realmente naturalmente. Consegui comprar um pouco da minha casa e me sentir confortável, como responsável pelo meu próprio dinheiro, independente, que as pessoas estão construindo a minha vida, né, através da minha experiência. A minha
ciência social. Então, diversos tipos de trabalho eu fui desenvolvendo, ó, abrindo portas. E experiências negativas, experiências positivas. Tive questões emocionais envolvidas, psicológicas, muitos compromissos. Isso tudo faz parte. Alguns fãs perseguindo, pouca liberdade. Então, muitas coisas vêm junto com isso. Não é só a beleza. Mas eu agradeço a Deus por ter me dado esse caminho, eu ter aceito esse caminho. Eu acredito que existem muitas pessoas bonitas, mas que talvez não tenham conseguido trilhar o caminho que eu trilhei. Por quê? Porque eu acho que Deus estava comigo, acompanhando nesse caminho. E eu me sinto muito feliz, porque Deus sabe que eu vou dar à comunidade surda e retribuir tudo isso. E lutar contra o preconceito, contra a exclusão, contra a discriminação, contra a visão social que o surdo não é capaz, que ele é deficiente, ele é menos. Não, não é. A língua é uma mímica, não é. A Libras é uma língua, é oficial, ela é a segunda língua reconhecida no Brasil. Então, vamos abrir a cabeça, aprender Libras, isso é importante para todo o Brasil. Muito, 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 muito lindo a tua fala. Eu estou muito emocionada, porque a sua fala, ela mostra competência, mostra ética, profissionalismo, postura, respeito à comunidade surda, respeito à comunidade ouvinte. Você teve coragem para enfrentar a sociedade. Não é fácil, não é fácil. O seu trabalho não foi fácil, mas você fez com respeito, com amor e com gratidão a Deus. Então, muito obrigada por contar a sua história.